Sejam bem-vindos ao canal Contrapartida, eu sou Osmar Campbell, estou aqui hoje com o Fabiano Cabreira. Sou eu, Osmar, com a faca na cabeça, faca na caveira. Tamo junto, pô, um prazer estar do Onde seu estamos lado, hoje, Fabiano? Caiu aqui tudo, Osmar, não fica, minha cabeça é muito grande. Estamos na arroba Pé de Pano Produções. Para lá, ele colocou aqui, ó, Papai Catito, operadoras picapes, tem cafezinho, tem água, tem Coca-Cola, tem a Fabi, tem banheiro exclusivo, só pra mim aqui. Se você quiser gravar seu podcast, seu canal no YouTube, sua transmissão ao vivo, procure Catito, sua aula online também, seu curso online, tudo que você quiser que envolva câmeras e microfones, procure Pé de Pano Produções. A gente queria aproveitar também e divulgar os nossos apoiadores e patrocinadores aqui do canal. As top. Editoras Devir, Editora Precisamente, Editora MipoBR, Editora Vem Pra Mesa, Editora Fanbox, Editora Copag e a distribuidora Bestmark. Sempre que vocês estiverem em dúvida, qual jogo eu compro? Qual é a editora que tem a melhor assistência? A melhor qualidade desses produtos, quem tem? Que isso, vocês deem preferência aos jogos dessas editoras que ajudam a produção de conteúdo nacional. Hoje estamos recebendo quem? O grande Rafael Fernandes! E aí, galera, salve! De volta, beleza? né, Rafael? Tamo de volta. Seja bem-vindo, um prazer, uma honra ter você aqui mais uma vez. O prazer é meu. Fale um pouco do nosso convidado na sinopse. Rafael Fernandes é editor e roteirista de quadrinhos há mais de 10 anos. Chupa essa, Osmar. É responsável pelos quadrinhos da editora Draco e é um dos principais editores da atual cena de quadrinhos no Brasil. Toma! Toma, eu gosto Alguém quando o tinha que cara fazer isso. bate no peito e fala: eu sou um dos principais editores da indústria de quadrinhos do Brasil, cara. Rafael, uma dúvida. Quando você está escrevendo a sua história em quadrinhos, já começa fazendo uma pergunta Bora lá. técnica. Você geralmente sabe quem vai desenhar ou não? Depende. Normalmente, sim. Normalmente sabe. Ajuda muito. Tem alguma vez que tu tá escrevendo uma cena e você pensa assim, esse cara não vai saber desenhar. Esse cara não vai saber desenhar isso aqui, não. Eu vou escrever outra coisa. Será existe Tem uma essa... situação pior, cara. Ué. Que é você tá escrevendo pra um cara e muda o desenhista no meio. Putz. E aí você tá focado num estilo, às vezes o estilo do cara é um estilo diferente, e aí você tá focado nesse estilo e vem outro cara e você, vai ter que ser esse aqui. E Aí aí? você tem que adaptar as suas ideias. Fica reescrevendo tudo. Porque no caso do roteiro pra quadrinhos, ele é quase uma carta pra pessoa desenhar, né? Você tá explicando a sua ideia pra ele fazer. É um pouco diferente do cinema. Você não escreve como se fosse um livro, né? É, exatamente. Você escreve uma conversa ali. Claro, Velho, é o seguinte. eu não escrevo assim, mas. Eu não esquema uma peça de explico. teatro. É um misto de várias coisas. Parece Externa. teatro, parece cinema, parece de tudo um pouco. Sabe? No cinema, fala aqui mais pertinho no microfone. Beleza, pode deixar. No cinema, antes dos caras filmarem, os caras meio que fazem um quadrinho da cena. Tem um Escaleta o nome. O storyboard, na verdade. Storyboard. Não é escaleta o nome? Não, escaleta é uma lista de É a coisas lista. que acontecem. Storyboard. De Tem- eventos. Não tem em português Em vez de você storyboard? chutar, nós estamos com um especialista. Você pergunta pra Não ele me se lembro de um passa nome em vergonha, português. cara. Em japonês você quer name. Eu sei em Boa. japonês, mas eu não sei em português. Boa. É o nível do Wolverine aqui. Do Wolverine Baladão, lembra do. do Nazi. do Ira. Maravilhoso. Desculpa, o que você tava falando? Então, A essa pergunta era acontece às vezes. Qual que é o objetivo do roteiro? Um bom roteiro é você entender as limitações daquele desenhista e as qualidades e tentar tirar o melhor disso. Entendi. Então, às vezes, você vai escrever uma coisa e fala, vai dar ruim, hein? Esse cara aqui não Mas- sabe. Esse Não, cara não pera, sabe pera, desenhar pera. cachorro. Então Pior você é faz cavalo o andando de roteiro, bicicleta. É isso. Então você faz o roteiro já sabendo que é o desenhista. Na maior parte das vezes. Na sim. maior parte das vezes. Mas não necessariamente. Mas muda, né? Pode acontecer do cara, olha, agora eu não posso, surgiu uma oportunidade, ficou doente, qualquer coisa, eu tenho que trocar. Tem que mudar Cara, pra e palito. aí quando muda o desenhista, muda o traço todo da parada. Começa do zero, né? Começa do Na zero? parte das vezes, às vezes o cara nem fez, né, quando muda. Eu tô escrevendo e... Tanto que agora eu escrevo primeiro, depois eu vejo quem vai fazer e adapto. Ah, entendi. Melhor. Cara que se vire. E você não pode deixar dar pro cara adaptar ou não? Aí depende do seu grau de controle. Confiança. Né? Controle também. Mas adaptar seria o quê? Seria como? Assim, tipo, depende do... O traço do cara faz diferença pra você? Não, às vezes a No forma de se roteiro? comunicar com a pessoa. Tem gente que prefere que você mande exemplos de como são as narrativas da página, né? A ordem que os balões, os quadros, como é que vai ser tudo, você já deixa bem estruturado pra ele ver. E tem gente que gosta de criar tudo, então já deixa mais aberto. Caramba, sabia que tinha essa Caramba, burocracia cara. Ih, galera. no HQ. Eu também não. Tem um bate-papo Pô, ali. se você manda o bagulho já meio pronto o esboço, você não tá fazendo o trampo do cara? Depende Não, muito, não porque tô mandando esboço, eu tô mandando uma referência já mais complexa. Tem gente que, tô trabalhando com um cara, por exemplo, o Novo Apagão, tô fazendo com o Di Lacerda. Ele gosta de trabalhar com referência de tudo. Eu nunca tinha feito assim. Tipo, vou pedir uma pose de uma pessoa, eu tenho que botar uma foto pra ele.
Ele prefere trabalhar assim, entendeu? Que eu acho que não tem erro, né? Exatamente. Não vai ter volta. Eu vou Mas mandar... só que é o não seguinte, é mais irmão. preguiçoso Não, isso? só que é o seguinte, a minha ideia Com todo inicial era respeito. essa. Será que o de Lacerda é preguiçoso? Aí eu pedi, todo ó, faz respeito. a Catedral da Sé, não sei o que, não sei o que. E ele fazia, irmão. Cenário que ninguém quer fazer, coisas... É. Então, assim, se ao trabalhar um pouco mais, ele tem tempo de fazer uma coisa que ninguém faz, então é um cara muito massa de trabalhar, Isso é né? verdade, Boa. isso é verdade. Então é uma Claro. troca. É tipo assim, me adianta aqui, velho. Vocês entenderam? Eu É não como quero- se fosse uma banda, galera. Sabe aquele esquema de banda? Tá. Tipo assim, olha, sua linha de baixo vai cobrir os meus defeitos aqui da guitarra, o É baterista isso. não sei o quê, a gente faz um combinado. Então, fazer quadrinhos em mais de uma pessoa, claro, é diferente. Existe esse combinado. Então, né? é louco que é uma arte feita por mais de uma cabeça, né? Pode ser por uma, né? Como a Pode- gente vê muita gente fazendo, ou como pode ser por múltiplas, assim. Desde o cara que faz só o lápis, o outro faz só a arte final, o outro faz só as cores. Aí tem um que faz o enredo, outro faz o roteiro. Tem essa Nossa. divisão mais industrial. No Brasil é mais difícil ver assim. A gente normalmente separa, ou o cara faz tudo, ou tem um roteirista, um desenhista e no máximo uma pessoa fazendo as cores. Ou alguém fazendo a capa, que é o caso do Apagão Novo. Tem dois caras que fizeram a capa, que não é o de Lacerda. Que é o Val Rodrigues e o João Canola, que fizeram a capa. Por quê? Diferente. A gente testou algumas capas e na história do Apagão tem umas capas mais impactantes, então a gente falou, a gente precisa de alguém que tenha um acabamento mais forte, né? Mais Entendi. detalhado. Caiu uma lágrima de Lacerda, eu falei, o acabamento não é A forte. capa, acho que é isso aí, corrige. São coisas diferentes. O Cadê ilustrador- o microfone? Desculpa. O que eu quis dizer é que acho que a capa, normalmente o ilustrador é que faz, né? Diferente do desenhista de quadrinho, o ilustrador e o desenhista. Aí vai do artista, né? Tem artista que faz tudo, né? Tem cara que só faz essa capa, né? Tem cara que só faz as cores. Não, mas calma, vamos explicar pra galera. Ilustrador e desenho são duas coisas diferentes. E o que, É que é isso. cada uma? Olha, o desenhista é o cara que desenha, o ilustrador é o cara que faz ilustrações, que são desenhos. Toma! É a mesma coisa. Eu acho Talvez como função, que né? Isso, É. a questão é Eu essa. vou te dar na cara, hein? No final, os dois desenham. Isso. Mas o engenheiro também desenha. Isso, não fica igual. exatamente. O ilustrador é um cara que trabalha mesmo com uma questão de criar uma imagem que representa uma ideia para ilustrar um produto, é mais aberto. O cara que faz desenho de quadrinhos, aí ele já tem uma narrativa dentro do quadrinho que ele tem que fazer. Ou seja, o cara que desenha quadrinhos, que aí tá falando, desenhar é que é um termo muito amplo, né? Mas o desenhista de quadrinhos, ele é um contador de histórias visuais. Sim, então. Enquanto Sim. que o ilustrador, ele na verdade sintetiza ideias em uma arte. É um bosta. Ficou boa essa Ilustrador é um explicação. bosta. Não, é bom. Paga pra um cara desse fazer uma ilustração dessa aí, ó, pra ti. Que essa aqui, ó. Conta a história dessa aqui, Catito. Vai bem tudo. Essa é muito da hora, mas Ficou boa. quem fez a original? Eu não sei quem fez a original. Foi sei o... também. Ai, eu não lembro nomes pra mim. Marquinhos. Ah, foi o Marquinhos. Abraço, Eu não fiz Marquinhos. essa daí, eu só dei um... Grande Marcos Marques, pô. Aí, ó, pô. Grande aí, comediante. Pô, o Osmar conhece o cara e não lembra o nome dele. Conheço. Precisa da Fabi pra lembrar. Tá vendo? É que eu não sabia que era ele, tinha sido o que tinha feito. Você não sabia? Eu acho que você sabia. Eu Você esqueço. não sabe nada que Então, ele Osmar, o fez. lance é que esse ruído também é interessante, porque às vezes a ideia que eu tive, quando vai pra mão do cara e ele coloca da maneira dele, pode ficar mais legal ou menos legal do que eu pensei, né? Entendi. É a participação do outro criador, né? A gente... Por quê? Porque são várias linguagens, né, pra contar essa mesma história, né? O traço do cara é uma parada, as cores é outra parada, o formato como ele encaixa né, que ele descreve cada quadro é outra parada, e o seu texto é outra parada, e aí... São vários elementos, né? O roteiro de quadrinhos, ele meio que guia esses elementos que vão ser construídos, né? Ele é um pouco diferente do roteiro o de cinema. roteiro já vem com tudo isso que você já controla. pré-definido? Exatamente, você já controla. Você tem que dizer quando tem onomatopeia, quando tem outras coisas. O desenhista pode trazer ideias, Tá. mas a base ali já tá tudo estruturado, tá de pé, entendeu? Serão gentilmente negadas pra ver se... Não, cara, depende muito. Na maior parte das vezes eu aceito. Às vezes é esse lance, não tô conseguindo fazer isso aqui. Você consegue fazer de outra maneira, escrever de outra maneira? Aí, ó, beleza. Por que eu vou fazer o cara sofrer se não tá saindo? Verdade. Melhor que funcione, né? Porque é gostoso. E às vezes vem uma ideia melhor, cara. Às vezes você muda aquilo que você tinha pensado e vem uma Às vezes a ideia. primeira ideia pô. sua, não tem ninguém pra dizer não. Aí tu vai lá e faz a primeira ideia. Não, tem que ter Se alguém tiver- pra dizer não. Então, se tiver alguém, às vezes quando não tem, você faz a primeira ideia. É muito você não, ruim. Você não esfrega, você não espreme o cérebro, né? Aí chega alguém e fala assim, não dá, não tá suficiente, melhor. Aí você chega, agora sim uma ideia melhor. Essa é a vantagem de fazer um projeto, por exemplo, como a Editora Draco. A gente tem lá 3, 4 pessoas que vão ler e falar, ó, amiguinho, isso aqui não tá legal, né? Relê isso aqui, repensa isso aqui. Porque quando chega no desenhista, já tá com várias... Tá afinado já, né? Isso, várias refações, várias fases de escrita, né?
E escrever roteiro, um pouco diferente. E como literatura, são várias camadas. Você tem que ficar ali trabalhando. O cara que escreve de uma vez só é muito raro, alguém que acerta. Vou dizer que eu fiz um roteiro de uma vez só, que foi até o final. Sério? Foi. Foi o Na Quebrada que eu fiz. Sampleador, o nome da história. Eu sentei, a história virei. Qual que é o tema? Eu que criei a coletânea. Vai ser hip hop, quadrinhos de hip hop, cada um pega um tema do universo do hip hop. Aí me veio a ideia. Aí eu levantei, sentei, saiu tudo. Mas... Maratonou. Foi do início ao fim. Nem comeu. Não, foi num dia só que eu escrevi. 20 páginas. Pá, mas isso é raro, né? Ninguém gostou. Não, cara. Foi um fracasso. Ó, a frase que eu posso dizer, o Rashid chorou. Sabe aquele... O Rashid ficou emocionado, me mandou, cara, essa história é muito forte e tal. Falei do universo de quem é da periferia. O lance é o seguinte, o cara tem um poder. Ele descobriu que quando ele toca nas pessoas, ele vê como ela vai morrer. Só que isso é um inferno. Ele não quer tocar nos pais dele, na mina que ele gosta, nos amigos. Então ele começa a trabalhar de entrega e ele anda igual um astronauta, todo cheio de coisa, né? Aquela motoqueiro, num puta calor de São Paulo, aquela coisa toda. Mas ele sabe quando ele vai morrer? É, porque Não, ele já se tocou, já. Eu cheguei a pensar nisso, mas eu falei, não, preguiça. Ai, não vou morrer amanhã. daria uma Sabe boa que tem sátira da câmera minha no história, cantinho. por sinal. E você... Desculpa a minha ignorância, isso é um quadrinho? Isso é um quadrinho. Pô, que louco, cara. Vou ver se eu acho isso aí. Nunca falei. Editora Draco também? Editora Draco. Chama Na Quebrada. Seus trabalhos são todos com a Todos galera da Editora hoje, Draco? desde, sei lá, eu fiz 10 anos de Draco esse ano. Que São da 10 hora. anos de Draco, 10 anos de Apagão. Olha só. E aí, nesses últimos 10 anos, eu praticamente só publiquei pela Draco. Quem quiser entrar na Editora Draco... É editoradraco.com. É um livro chamado Acha Na tudo Quebrada e tem vários contos, é isso? Isso, são 8 histórias. Não, quadrinhos. É um livro, né? Ué, é um livro. Não, livro... O objeto quadrinho. livro e o Tá. conteúdo quadrinhos. Tá, cara, vocês querem fazer graça, ó, deixa eu falar. Vocês querem fazer... Quando fala livro, na cabeça das pessoas, vem um livro normal. Quando fala Aí é quadrinhos... literatura. Tá te de fala- brincadeira comigo, né? Não tô falando Tá sério. louco. Claro que não é um livro, pô. É um livro, é um monte de página. E pode ser uma Não, revista também, sim, como pode cara, ser uma sim, tirinha. Sim, mas quando você só fala livro, o que a galera tá imaginando que é? Que é um- Ah, não sei, a gente tá falando de Não, quadrinhos. não O é. programa é sobre quadrinho. O próximo roteiro. Não, mas a gente falou de quadrinho já, ele falou, é um quadrinho. Sim. Ele acabou de perguntar. Mas aqui. relaxa, Tá. faz parte. Deixa eu fazer uma pergunta. É um objeto que compra lá, né? É um objeto, né? É isso, é aquele É objeto isso. que tem histórias em quadrinhos. Isso. Eu queria que você falasse do seu universo pessoal, porque as suas escritas, as suas obras, você transmite o seu universo pessoal, né? Claro. Ou você tenta extrapolar coisas que não é tão seu cotidiano. Você sempre tá falando de você, né? Porque é a sua visão daquilo que não tá no seu cotidiano, né? Então, quando o cara escreve, ele coloca a si mesmo em todos os personagens, em todos os lugares. Nem que seja só a visão dele daquilo, né? Mas no meu trabalho, eu sempre misturo... isso é uma coisa que você vai aprendendo conforme publica, né? Logo de cara você fala, só quero fazer. Aí depois você vê, tem umas coisas em comum aqui, né? Uma delas que me pegou é esse resgate das minhas origens. Periferia, filho de nordestinos, toda uma questão aí que sempre coloco. Outra é relacionamentos em desastre. Sempre coloco isso. Nossa, cara, todos os relacionamentos são... E o meu tá tranquilo lá. 14 anos Sim. de boa, mas as minhas histórias têm aqueles relacionamentos explosivos, né? Tudo dá errado e tal. E também questiono muito a nossa sociedade. Sempre tô trazendo... Por exemplo, vou fazer uma história... Essa história do sampleador, por exemplo, que eu citei... quando ele toca em Todos os Amigos, que acontece em um determinado momento, ele acaba vendo como todos morrem. E são todas mortes que acontecem para quem mora na periferia, sabe? Entendi. Tipo, é um assalto, é o cara que foi... Ninguém bateu a Ferrari, né? Exato, exatamente. Eu E vi- todo mundo morrendo muito jovem. Ah, Que é uma questão entendi, que muita gente da periferia vive, que seus amigos morrem cedo. No tráfico, não sei o quê. Tragédia, né? Felizmente, eu perdi poucos amigos, mas aqueles amigos, os amigos, normalmente perdem muita gente. Dependendo de onde o cara mora. Sim, sim. Então foi uma forma de pensar sobre isso, né? Sobre a morte na periferia Você diferente. escreveu isso pensando em alguém, inspirado em alguma pessoa real que você conhece ou não? Foi Em mim. você mesmo? Tava pensando nas piras de como é ser adolescente na quebrada e tal. Ele começou a desejar a morte de pessoas e botou isso no... Aí tem um amigo dele que é o Sabotagem, né? Ah, Claramente sim. inspirado no É, Sabotagem. sim. Então tem sempre algumas pessoas que você usa de referência pra criar personagem, né? Pra quem tá de fora, não vive esse universo, como que ele se identifica? Então, eu acho que todo mundo se identifica com histórias que falam sobre os temas importantes da vida, né? No caso aí, a morte, as relações que você tem com seus familiares, com seus amigos. Então, quando você quer conectar com o público, de qualquer maneira,
Você fala sobre sua tribo, uma verdade sobre sua tribo, você atinge o mundo, né? Então você tá ali falando sobre as coisas que incomodam todos nós, né? Como se divertir, como ser feliz, qual que é a dificuldade que você está tendo para ganhar dinheiro, para se relacionar com as pessoas que você ama. Tudo isso afeta todo mundo, né? Então são temas que atingem todo mundo. Eu vi um vídeo esse dia do Ariano Suassuna falando como que história boa não rende conversa, é ruim de contar, né? Você já viu esse vídeo já? Se o seu primeiro dia do ano, pô, foi bem, foi feliz, não sei o quê, você tá conversando com um amigo, o meu segundo dia, foi também maravilhoso, tava lá, tranquilo. Tipo, ele só escuta até o quarto dia, depois ninguém... Agora, se for desgraça, você tá contando, né, as dificuldades, porque a gente gosta, né, é o que vende, né, o que dá a história boa. Vou ser chatão, né? Isso aí é a estrutura aristotélica, né, dos 3 atos, né, porque ele é construído em cima de conflitos. Uhum. Então a gente quer ver o que dá de errado, pra ver se aquela pessoa supera e fica meio que empolgado nisso. Tanto que quando chega normalmente no final de uma história, a comédia e a tragédia são diferentes. Estou estudando isso recentemente, achei interessante. A comédia é quando a história termina bem. A tragédia é quando a história termina mal. Então pode ser de qualquer gênero. Então a comédia, um pouquinho antes do final, o personagem dá tudo errado, vai pro fundo do poço, aí lá ele tem uma ideia, se salva e resolve. Final feliz. Final feliz. Final triste nossa, vai tendo vários conflitos, de repente acerta e vai. Tem um tempo todo de Cobra Kai, lembrei. Aquela temporada que os caras fazem um jantar e resolve tudo. Sim. Não, aqui tá tudo bem. Finalmente acabou essa treta entre nós. No dia seguinte, os alunos se matam na escola voadora, caem nos quebra a coluna do outro. Então, alcança um ápice de tudo que se resolve. E aí, ao contrário. Pra depois cair, né? E aí cai de uma vez e é o final da história. Então, essa virada, tudo isso mexe. Já tem eu tô falando de um cara da antiguidade, né? Que criou esse conceito de contar histórias. É bem interessante. E aí os orientais fazem de outro jeito. São 4 atos. E é o Kishotenketsu o nome. Aí o mais importante não são os conflitos. São uma pergunta que você vai questionar e tentar responder através da história. Legal, né? E aí você... Como assim? Que tipo de pergunta seria? Vamos devagar. Cada história tem sua pergunta. Cada história tem suas E o cara perguntas. Às pergunta no vezes, começo. cada personagem tem sua pergunta. São arcos diferentes, entendeu? Claro, claro. Mas isso não tem no Ocidente, essa pergunta? Tem, né? Então, mas agora a gente já começou a misturar as coisas. Eu, por exemplo, às vezes uso pra fazer uma história... Mas você escreve a pergunta ou é uma coisa subentendida? Por exemplo, existe o tema da história, né? Sim. Então, às vezes, a pergunta é o próprio tema. Vale a pena entrar em conflito com seus pais para seguir o seu próprio caminho? Aí a história é sobre isso. Sim, ok. E aí, o mais louco os 2 primeiros atos são uma ideia, o desenvolvimento dessa ideia. O terceiro ato é uma outra visão. Não é um plot twist. Eu vou pegar outro personagem, eu vou trazer uma visão dos pais, eu vou fazer uma outra coisa, né? Trazer uma outra visão. E aí, a quarta parte, eu sintetizo tudo isso para entender o que aconteceu. É como se eu tivesse levantado uma tese, alguém questiona essa tese, e no fim a gente encontra uma solução. Tipo, você fala assim, olha, eu sou Palmeiras, eu falo, eu sou Flamengo, nem sou, mas aí a gente fala, não, vamos torcer pelo Brasil na Copa. Deu um jeito de solucionar, exatamente. A gente encontrou um outro caminho para ficar junto, torcendo e tal, sabe? Mas isso que você tá falando é uma estrutura de como você... Contar uma história. Tá. Isso serve para quadrinhos, Isso serve para todos os gêneros também. Isso, para todos os terror gêneros. E tal, né? Você tem um gênero preferido que você gosta de de escrever é diferente do que eu gosto de acompanhar. Eu gosto de terror, gosto muito, é meu gênero favorito. E de escrever, eu acho que eu gosto de escrever histórias urbanas. E aí, de vários gêneros. Sobre essa coisa de morar na cidade, da solidão da cidade, das oportunidades, das faltas de oportunidade, etc. Acho tudo interessante. A gente tem o tema dessa semana, que é Halloween, né? Halloween. A gente botou os... Halloween, é verdade. Eu falei Halloween porque eu fui no show do Não Halloween. tava te corrigindo, não. Mas É porque eu fui no show do Halloween agora domingo e ficou na minha cabeça. Incrível, Mas inclusive. foi maravilhoso, foi impressionante, cara. Eu fiquei assustado o quanto foi bom. Impressionante, mas eu não vou falar disso. Mas aqui. escreve diferente a banda dele? Porque a banda é com E. Tipo Inferno, Halloween. Halloween, E a festa é com A, né? Temos nosso tema, então a gente queria falar um pouco de histórias de terror. Você tem alguma preferida que você gosta de comentar, de um ponto de vista técnico? Por que você achou ela boa? Que nós somos leigos, a gente só consome, né? Eu já fiz algumas coisas de roteiro, mas eu só escrevi piada, não tem nada a ver com... Aí piada é difícil, querido. Mas é outra coisa. É outra coisa. É outra coisa. Mas tem uma essência parecida com o terror. Tem. Que é a construção de expectativa. Claro. É muito parecido nisso. Já escrevi algumas coisas, mas é mais one-liner, é mais coisas curtas, que eu já fiz uns trabalhos para uns comediantes, para uns trabalhos assim, mas eu nunca escrevi um arco, um começo, a subida, a jornada, assim, eu nunca me meti a escrever, não. Então eu queria, do teu ponto de vista um pouco mais técnico, qual que você gosta e por que você gosta.
Pô, terror é simples, né, cara? Você pega o cara Assusta. passando, abre a arma, acabou. Pronto. Isso é o jump scare, né? Isso é um recurso. Depende do tipo de terror que você quer fazer, né? Bom, tem vários, cara. Falando em quadrinhos, por exemplo, a minha história Como é que faz terror no quadrinho? é tenso, Boa. porque... Muita escuridão. Tinta preta. Porque basicamente é mais difícil você fazer uma imersão no quadrinho pra ficar com medo. Então, é essa a dúvida. Então tem umas... Mais do que nos livros? Porque o livro você imagina Mais. tudo. Você tá lendo, Tem imagina... diferença de livro e quadrinho? Muito No mais. quadrinho... Porque, assim, existe aí o esquema do Stephen King das 3 principais coisas dentro de uma história de medo, vamos chamar assim. Ah, Que tem é essa? o terror, que é você causar uma expectativa de medo, mas não necessariamente mostrar nada. Você só fica aí fazendo aquele incômodo de, ai, vai ser agora. Ai, não é. Chaves, manja, aquele negócio ali. É o que é considerado mais fino, mais refinado, é causar essa expectativa e não precisar mostrar nada muito agressivo. E é meio difícil, né? Porque Muito. até onde eu consigo levar pra ficar interessante sem mostrar. Exatamente. Porque eu posso ficar sem mostrar nada e ficar chato. E, não tá acontecendo nada. Ou bobinho, né? Bobo, E aí o horror, você já expõe aqueles personagens àquilo que realmente é o É efeito. o San Raimi, né? Não é? O San Raimi, que é sangue, litros de sangue. É o Gran Guignol isso aí. Aí, a gente falou isso no episódio agora, mas não Eu é... acabei de explicar. A diferença é essa. O terror, ele é uma coisa da expectativa. Então, ou seja, no episódio que nós acabamos de gravar com o Marcelo, o pai aqui estava certo. Ele Seus discorda. burros. Ele pode estar errado também. Ou não, Ou não, tô se eu tô errado errado, junto. o Stephen King tá errado, porque eu peguei dele. Eu discuti isso agora com esses burros Só aqui. que é outro que não entende nada, só sabe escrever besteira. E aí, O Stephen King usa as duas palavras? usa, ele que define bem isso daqui. E aí o horror é essa da exposição, né? Mas que não necessariamente Mas- precisa ser uma coisa grotesca. E tem o gore, que Ah, tá, é gore. basicamente causar nojo na pessoa. Esse gore gore daria é que tu chama sangue de pra o- cara comendo O tripa. gore em português é o quê? Ah, seria uma coisa que causa asco. Horror. Gore seria visceral, seria uma coisa assim, sabe? Uma coisa... Passar a motosserra e Explícito. partir o cara no meio. Isso, Não é? exatamente. Cara, quando eu era criança, eu entrava no Gores. Eu era uma criança maluca, eu entrava no Mas- Gores, ficava mas você assistindo. ainda é esse cara. Mas eu não entro mais, não Esse vejo cara. mais graça, na verdade. Já superei. Não- Superei do pior jeito. E é normal Já isso, não me impacta. né? Porque você tá descobrindo ainda como é que funcionam as coisas, né? Mas aí você fez uma pergunta que eu perdi, né? Você perguntou como é que faz terror em quadrinhos? Boa. Quadrinhos tem 2 efeitos interessantes. Um deles é que eu mostro uma coisa com imagem e posso falar outra com texto. Isso você já pode causar uma contradição, você pode criar o cara tá vendo um negócio, mas peraí, o que tá explicando é outra coisa. Dá um exemplo. Ué. Consegue dar um exemplo assim? Consigo dar um exemplo. Eu fiz uma história, nessa historinha aqui, nesse quadrinho, O Despertar de Cthulhu, fiz uma história que um cara... Que é horror? É horror. Toma. Isso é baseado no livro? Não, a gente pega o universo do Lovecraft e faz histórias novas. história nova, ok. Isso. Até porque não tem mais direitos autorais, pode fazer à vontade, né? Isso, domínio público. E aí eu peguei um Obrigado, cara que ele é Lovecraft. vigilante, noturno, tá desempregado, tá vendo ele não consegue dormir. Então tá vendo aqueles programas de madrugada e vê lá um culto, vou ver qual que é. Aí vai nesse culto e ele começa a frequentar. Ah, toma esse negócio aqui que é a nossa comunhão, ele bebe um líquido, Nossa. gosto ruim, uma sopa. E começa a ter uma alteração nele. Ele pensa uma coisa, ele fala, sai outra. Então tem um conceito que é de linguagem vírus. Cara, quando eu bebo é exatamente assim. Impressionante. Mas é isso. Eu E aí sei o cara como é. começa a falar aqueles troços, aquelas frases prontas de universo de evangélico bitolado, só que ele tá pensando em outra coisa. Então, ele tá preso dentro de si mesmo. Então eu criei uma ideia que o cara fica preso dentro de si, o leitor acompanha isso. Caraca. E vai sufocante, né? O outro esquema que é legal... Dos E aí tu mostra o pensamento dele também? Qual que Sim, ela o pensamento é em formato de recordatório, né? Nuvenzinha? Não, quadradinhos, né? O nuvenzinha tá, é um recurso um pouco infantil. Então, eu sou da turma da Mônica, cara, me respeita. Mostra aí. Não tem nuvenzinha mais? Não se usa nuvenzinha? Você pode usar, mas ela acaba soando ou engraçado, né? Ou soando como uma coisa ingênua. Exatamente. Quando Deixa eu ver se o eu acho quadradinho ele é fechado. Tipo Ó, assim, ó. tá vendo? Ó, a fala dele começa a sair escura. A fala Cara, do personagem isso- começa a sair escura. Isso é muito legal. E no recordatório Isso é muito é bacana. outra coisa. Às vezes o balãozinho também ele tá todo quebradinho assim. Isso, tá tem em vários outra efeitos que parada, Você falou dos mais elementos da... dramático, né? Fica mais dramático. E você falou dos elementos da HQ. Ah, tem o balão, tem não sei o quê. Esses são os elementos que formam a linguagem. Seria a sonoplastia, Quando o cara se fosse grita, uma outra- tudo em caixa alta. Essa é a tudo função do ilustrador. Eu peço pra fazer isso, mas quem vai definir como é o ilustrador. A outra coisa que existe no quadrinho que é interessante pro terror é a virada de página. Na verdade, é interessante pra qualquer quadrinho. É um gancho. Como assim? Você sente que toda página tem que ter um gancho? Não Como toda. se Toda fosse página ímpar.
Porque ela é a única que eu não vejo o que vai Ah, tá, acontecer. claro. Quando eu quis dizer página, eu quis dizer folha. Perdão. Então aqui você tá aqui, ó, eu tô vendo aqui, mas eu não sei o que vai acontecer. Mas se eu tô aqui, eu vejo o que acontece aqui, Claro, certo? claro. Visão periférica o nome. Então eu construo aqui essa cena do final da página ímpar, sempre tendo uma coisa incompleta. Olha lá, puxa aqui, ó. Pro leitor ser obrigado a falar, ué, o que vai acontecer aqui? Aí ele vira. Aí ele lê e ele vira. E no terror eu posso esconder um susto. Ah. Tá. O que eu já vi o Alan Moore fazer no Monstro do Uma Pântano... página preta aqui, assim, grandona, é isso? Qualquer coisa, é. Já, O que eu já vi o Alan Moore fazer aqui é muito louco, ele fez numa página só. São vários retângulos assim, e aí vai te conduzindo num esquema de leitura que você não consegue olhar aqui embaixo. E tem um morto dentro do caixão estático. Todas as quadros. E no último ele olha pra você. Cara. É um jump scare em quadrinhos, cara. Caraca. Então, assim, são pequenas Mentira. sacadas, muito loucas. Nossa. Outra história que... isso é no Monstro do Pântano, que é fantástico, assim. Melhor quadrinho de terror do Alan Moore, é a melhor série de terror que existe. Pelo menos o quadrinho norte-americano. A outra bacana é uma história do Sandman, que se chama 24 Horas, que já foi adaptada pra série, que é aquela da lanchonete. Não sei se vocês assistiram, Jack né? Bauer. Que o cara vai... Não é do Jack Bauer, não. É uma lanchonete que cada pessoa ali meio que tem os seus sonhos e tem a senhora que cuida da lanchonete. E ela fica imaginando finais felizes pra todo mundo. E aí é meio que a história é sobre escrever. Aí não diz isso, mas é sobre isso. Ela é uma má escritora. E porque ela só pensa em coisas positivas, igual o Suassuna tá falando, não, fulano vai casar com o Ciclano, vai dar tudo certo. Aí entra um psicopata e ele começa a criar finais horríveis pra todas aquelas pessoas. Porque um escritor, ele tem que usar os personagens ali de uma maneira pra causar um certo incômodo em quem tá lendo, num terror, né? Então você faz todo mundo gostar deles, depois começa a tirar tudo deles. Para as pessoas se identificarem também, pensar, poxa, eles não merecem isso e tal. Tem vários usos. Cara, eu já vi isso em algum lugar, velho. Em todo lugar, cara. Toda história de terror. Essa, eu tô falando daquelas ideias gerais sobre criar histórias, né? Então essa história do Neil Gaiman é muito boa também no Sandman. Gosto bastante. Ah, é no Sandman, pô. Tem esse episódio na série. Isso, é o que eu tô falando. Foi adaptado do quadrinho. Tá. Ficou legal, você foi falando, eu fui vendo o episódio na Sim, é bem boa essa série Boa e os adaptação pra quadrinhos são caramba. ótimos, cara. Tá falando da série que tá passando agora? Saiu agora na Netflix? Eu vi só a metade, não continuei vendo. Eu vi o primeiro episódio. Caralho, ele foi descrevendo, foi vindo na minha cabeça assim. Eu gosto do quadrinho. Cara, de onde começou, porra? O nome disso é Lembrança. Você acredita? Fabiano está eu tô tão conhecendo pouco recursos da acostumado memória. com isso. Então essas são algumas das técnicas que dá pra usar pra fazer quadrinhos, né? Cara, É um pouquinho. muito bom. Cara, são muitas, né? Sem mais, assim. Eu dou um curso de terror pra quadrinhos, por exemplo. Você tem um curso de terror? Eu vou ver se começa agora no final do ano a primeira turma online, né? Meus cursos foram todos pro online agora. A gente montou a Escola de Dragões na Draco. É só entrar lá na editoradraco.com/cursos. Escola de Dragões na Draco. E lá a gente tá dando aula tanto de literatura quanto de roteiro pra quadrinhos. Eu dou de quadrinhos, o Eric é de literatura. E eu vou montar o de terror agora online. Que aí é um pouco mais aberto. Precisando produzir um. Como que Produzir online. Você já tem as quiser. câmeras, já tem os microfones que o Catito tem aqui na Pé de Pano Grave Produções. as aulas aqui, não sofra mais, só deixa... Cenário, temos tudo. E o bacana é que não precisa nem pagar, porque ele já vai receber pela aula que ele tá Aí vamos assistindo. vamos conversando. Aí o cara vai ser o Essa maior, foi muito boa. Nossa, melhor. o maior concentrador de conteúdo Fazer a possível. pergunta aqui, eu te dou... Você aprende conteúdo que eu É, tô eu fazendo. não vou estar falando? Tu não vai estar ouvindo? Tu tá aprendendo, Tu tá pô. aprendendo a aula, porra. É isso. Daqui tu tem que me pagar, porra. Ó, a gente filha tem da uma mãe. história aqui anotada do dia que se você decidiu que seu apartamento ia ser o mais assustador do prédio. O que isso? você fez? Pôs fogo nele. A mulher tava trabalhando em outro estado. Eu tava sozinho no Halloween. Aí eu falei, vou comprar doce. Porque eu gosto de dar susto. Desde criança eu gosto de dar susto. Meu irmão era a principal vítima. Teve um dia que eu fiquei uma manhã inteira debaixo da cama esperando ele pra ele... Tipo, sabe a pessoa esquecer que não tem ninguém ali? E eu fiquei ali esperando ele no minigame, ali no Tetris e tal. A hora que ele vacilou, sentou com as duas pernas assim, eu puxei as duas pernas dele pra lá. Gritou uma semana, né? Caraca, que cara louco. E aí essa pessoa tava preparada, vou fazer o melhor Halloween da história desse prédio. Aí eu comprei uma par de doce. E aí tinha uma fantasia lá, um manto, vou pegar esse manto aqui. Aí eu olhando nas coisas da minha mulher, falei, caramba, uma cabeça de boneca pra aprender a cortar cabelo? Perfeito, vai ser a minha companheira. Aí comecei montando. Fui montando, botei tem instrumentos lá musicais, peguei um amplificador, guitarra, comecei a fazer uns barulhos. E botei lá que ia ter doce na minha casa. Só que é o seguinte, o começo era só barulho, música esquisita, ficava assim, entra aqui dentro. Vem aqui. Aí eu dava um doce pra uma. Ou seja, eu plantei a ideia de que lá tem Lógico. doce. Aí começou a vir criançada. E aí, uma hora eu joguei a cabeça nas crianças, outra hora eu saía pra dar susto. Eu pegava uma que eu já conhecia, combinava, botava pra dentro, já era, morreu.
E aí não sei o quê, soltava fumaça por baixo da porta. Cara, eu fiz tudo que eu podia com as coisas que tinha em casa. Fui lá, causei pra caramba. Em determinado momento, as crianças se uniram e decidiram matar o monstro. Você não entendeu. Nossa, cara. E aí, elas pegaram os doces que elas pegaram nas outras casas e jogaram na porta da minha casa. E destruíram a porta da minha casa, na porrada. Sai daqui, cadê essa cabeça? Não sei o que lá, não sei o que. Ele tem uma cabeça, sai daí. Apareceu mãe, apareceu tudo. Nossa. E eu não saí do personagem, foi até o final. Até Aí no da dia... meia-noite. Até a polícia, ela gemou. Não, até a hora que acabaram os doces. Aí eu falei, daqui pra frente eu vou morrer, né? Acabou o doce. Passou um ano, as crianças olhavam e foi você, né? Não foi eu, não. Eu não tava em casa. Que viajei. Cara. Eu viajei, não sei o quê. Ia pra piscina do prédio, ó, o cara da cabeça. Virou a lenda do cara da cabeça. Cara da cabeça. Caraca. Que guerra, velho. Foi muito divertido. Não deu polícia no Brasil? Nada, todo mundo se divertiu. nada. Fiquei famoso no prédio. Pô, cara, eu cresci em Belém. Belém não chegou o Halloween ainda. Ninguém se importava No muito, interior sabe? Eu também não. tinha essa Na parada. quebrada não tinha. Isso é coisa recente. Como eu vi a molecada pedindo, eu falei, é meu sonho, O vou máximo realizar. que tinha era festa fantasia Isso. nas baladinhas, assim. Era mais fácil o carnaval ter o clima de Halloween do que o próprio é, Halloween no Brasil. É isso. Em Belém, tipo, tinha umas festas fantasia que tu podia ir de qualquer coisa, não precisava ser assustador. Só era festa fantasia. Aí o pessoal... Halloween, o cara faz de gladiador, tipo, não tem nada a ver, sabe? Ia de Matrix, né? Todo mundo de preto, óculos escuros, Sim, Matrix. sim. É, nada, pronto. Cara, no interior também não tinha isso, não. Mas quando a gente ficava em sítio, assim, chácaras, já ficou no meio do mato à noite? Já, é o lugar de contar história. Caralho, irmão. O mato à noite, ele é assustador. Você não tá entendendo. Não é? Não é, Catito? Quem já foi em exército, acampou e ficou no meio E do aquele mato... negócio de se o- vai fechar a porteira lá. Nossa, minha pau. Nossa! Deixa a galinha embora, deixa a Você vaca embora. se deixa a vaca caga, bro. Vai deixar o lixo lá fora. Não, aquelas histórias, toda fazenda tem aquele pé de manga antigo pra caralho. O cara falando, o quê? Que era uma colônia de escravo. O cara que namorou a filha do patrão, não sei o quê, enforcou, foi não sei o enforcado nessa árvore. Até hoje tem a corda lá, senhor. Né? Ó, passa aí de noite, você escuta o cara gemer aí, não sei o que Tá vendo vai. aquela casinha de pau É a muito pique história. ali? É. Sabe o que aconteceu É. lá? É. Vai lá. Não. Tem uma fazenda lá no interior que tem uma marca de mão de sangue na parede, que não importa, os caras te pintam, não sei o quê. O cara derruba a parede, Cara, cara. essas coisas A nunca mão me, sempre tá nunca lá. me pegaram, sabia? Nunca? Eu sempre tive medo só de vivo. Você é louco, Você fala assim, ó, tem uma gangue roubando gente ali, aí eu vou ter, Tá vou ter um medo maior. Quantas vezes você ouviu essas coisas numa fazenda, no meio do mato, sem Ô, luz, sem é. nada, em volta de uma fogueira? Filho, E aí todo mundo foi embora e te largou ali. é, Quantas vezes? você já passou a Nenhuma. noite no meio do mato? Então, Ô, a hora que Cara, você, mas o meu a hora medo é que de você gente olha viva, assim, ó, e cara. você só vê escuridão e qualquer barulho, o seu cérebro começa A a, tua pegar, cabeça a pregar vira, peça em Mas você. o meu medo é de... Muito Não é, que, não é que eu não sinto medo, é que o meu medo é de gente viva. Você fala, fulano morreu. Tô nem aí, o problema é dele, vai ter um corpo lá. Isso não me assusta, o meu problema é o vivo. Isso tem a ver É com isso. a imaginação lúdica que você tem. É isso, Por né? exemplo, se você tem uma visão ainda de coisa de criança, aquela coisa de imaginação, criatividade, às vezes você completa as lacunas. Lembra quando você era criança e qualquer coberta já era um satanás? Isso é coisa de De mentalidade de noite, criança. você vê uma forma, o seu cérebro... Completa, aí você exatamente. olha e vê que não é nada. Você falou do enforcado, lembrei dessa história aqui que a gente lançou, que chamou Reinado de Carcosa. Meio marqueteiro, mas é porque eu lembrei mesmo. Boa. Que é sobre um cajueiro dos enforcados. Tem uma parada meio tensa com isso. Caraca, deixa eu ver isso. Não tem o Rei Amarelo do True Detective? Cara, Lembra disso daí? Assim, o Carcosa também é Lovecraft também, né? É parte do universo, Do de universo? autores, na verdade. Ah, né? é? É um cara que chama Ambrose Bierce que fez o Eu sei porque tem Carcosa. tem umas expansões de Eldritch Horror, de Arkham Horror, que tem a ver com Carcosa. Caminho de Carcosa e... Ah, eu esqueci o nome. Sinais de Carcosa, uma coisa assim. É porque o material, principalmente o material que é derivado do RPG, chamado de Cthulhu, ele já abrange outros autores. E aí uma das influências do Lovecraft é o próprio Robert Chambers, que fez o Então Rei Amarelo. E o Carcosa já é influência de outro cara, que é o Ambrose Bierce, que influenciou... Nossa, é uma escadinha entendi. aí de doido. E por Mas- que você lembrou? Por causa da árvore de É porque é o seguinte, aqui é a encenação da peça que enlouquece as pessoas do Rei Amarelo. E tem uma passagem que é num cajueiro, porque elas passam no Rio Grande do Norte, essa história. Tem uma peça que a galera faz e quem assiste fica louco, é isso? Na verdade, é um Quem livro que quem lê enlouquece, que é uma peça de teatro. E tá. aqui na história a gente faz a peça Não, existir. isso Ah, que legal, né? Então tem um livro que quem lê enlouquece. Aí o que você faz? Pega esse livro e faz uma peça isso. pra quem assistir. Porque aí ninguém tá lendo. O que já prova que tá errada a história, porque se você pegou o livro e fez a peça e não enlouqueceu... É quer dizer assim que não você funciona. enlouquece quem não lê, cara. Caralho, que viagem. Essa viagem. Que louco, o que mais? O que mais que você tem aí? Que você Eu pra trouxe gente? algumas coisas aqui, trouxe a trilogia de horror de presente pra vocês aqui. Olha é o só. nosso material mais conhecido aí da Draco. O que é a história do Rei Amarelo? Cara, o Rei Amarelo é um livro, né, que ninguém sabe, é fictício, mas ninguém sabe como é que é a história do livro, que quem lê esse livro pira, né, enlouquece.
E tem um tal de Rei Amarelo, que é como se fosse uma espécie de entidade, um deus que existe dentro desse livro e tal, que nos jogos às vezes entra com Mastur, tem várias outras nomenclaturas Sim. para esse deus. Aí é sobre isso, e aí tem várias Essa história... derivações dentro disso aí. Entender, isso aqui é uma história só. São 8 histórias. 8 histórias cada Isso. livro. Isso, Livro cada muito um. Constantine, Muito né? Fechadinhas cada uma. Muito bom, muito bom. E aí Eu gosto tem- de historinha fechada, curta assim. É legal, o terror funciona bem assim. Não dá tempo de você pensar. Cada livro tem 8 histórias, é isso? Isso, de 20 páginas cada. Caraca. Todas esse em mesmo preto, Galera branco e uma cor. Ó. preguiçosa. Ó, todas em preto, branco e amarelo, Aqui, preto, ó. branco e vermelho, Aí, cara. e preto, Isso branco é e a verde. impressora com uma tinta só. Por que essas cores? Qual a simbologia dela? Cara, tem a ver com o tema do livro em si, né? Começou com o Rei Amarelo, que foi a ideia inicial. Aí a gente foi projetando fazer outras coisas. Mas o amarelo tem a ver com uns livros amarelos, que eram livros que eram proibidos na época, eróticos, ou livros de terror, de violência, que eles tinham a capa amarela Ah, é? para as pessoas identificarem. Então você comprava o livro amarelo sem título, sem nada. Era tipo o porno, a sessão de pornô escondida Exatamente, da era parada. um símbolo ali disso. Louco. E amarelo tem a ver com doença, o verde também. O verde já é uma coisa do De desespero, esperança. do... Sacanagem. Fala assim do Esperança. Palmeiras não, cara. Pode ser também, né? Que merda é essa? Aí, no caso, a gente trabalha o verde, porque o Cthulhu é verde. Ah. Todo o universo Lovecraftiano vai pra esse lado do verde e do azul, que é muito água. Tudo do Lovecraft é sobre água, emoções, repressão sexual. O que está morto não pode morrer. É meio tenso. E aí a história dos Greyjoy é toda do Cthulhu, sabia, né? Do Game of Thrones. é inspirado, né? Inspirado tudo em Cthulhu. Ah, Os Greyjoy. Até a questão do Quem povo. falou isso? É O um. próprio George Martin. não, E eu as quero ver, influências. eu não acredito que eu Não, vi mas ele Tem falando, símbolo do cara. povo e tudo. É, Não, é a o casa da- Kraken é assim. É, a casa deles é um Isso, povo é um e eles Kraken. têm, aquela cerimônia de matar o cara pra ele afogar o rei afogado. Isso. Toda a Mas história tem da casa. Essa parada de cerimônia É um- tem no Cthulhu? De matar Não, mas tem a ver com o Ritualística, cara com- um ritual do cara se entregar na água, entendeu? Agora sim você é nosso. É, pô, tudo inspirado. Tô zoando, Depois pode procura. ser. Aí nesse aqui, que era o último, que a gente decidiu que vai fazer Iron só Man. 3, né? A gente pensou, eu tava estudando e pesquisei que por que essa os parada livros de de fazer vocação 3? de demônio de verdade eram de onde surgiram os monstros que foram usados De no Lovecraft. verdade. Então Não, aqui peraí, a gente peraí, usa a fala de Clavícula novo. de Fala de Salomão, novo. que é um livro Fala de de novo, verdade de de novo. evocação de demônios, Não, pera. pra criar o quadrinho. Não, É isso. pera. Existe esse livro? Sim, Clavícula de Salomão. Não esquece, galera. Apaga. Você já sabe que eu acabei de fazer muita gente pesquisar isso, né, sem Não, querer. cara. Mas não faça evocações em casa. E aí a gente usou pra criar. as Faça na histórias escola, desse que tem Que tem Olha, material pra você fazer o ferro. livro. Eu acho que é o melhor lugar. tem mais crianças pra você oferecer. Eu tem acho. tem adultos. A energia é ruim mesmo. Já é ruim. É muito louco isso, Tem né? banheiro, com a loira do A banheiro. gente não vai tudo. influenciar ninguém. Se a pessoa tiver propícia a fazer, não vai ser isso aqui que Não, vai não fazer é. ela fazer, mano. E aí a gente fez essa trilogia, ganhou vários prêmios. E Deu um revival no terror de quadrinhos Louco, nacional. cara. Pô, que bom. Isso aqui é de que Legal ano? pra caramba. Esse aqui é. Não, a trilogia que eu digo, né? É que saiu um por ano. Se eu não me engano, é que 2015 o Rei Amarelo, 2016 o Cthulhu, 2017 o Demônio. Maravilha, recente ainda, né? O seu trabalho efetivo né, nessa obra aqui Eu criei o projeto, tirando o Rei Amarelo, eu escrevi uma história pra cada um e editei todo o material. Caramba. Então, E, gente, eu a escolhi as produção- histórias, eu defini Eu não como. sei se dá pra ver daí, mas tem um vernizinho detalhado aqui na capa. Não, cara. A página, a É qualidade. delicinha, Cara, delicinha. é A qualidade é fora do sério, Isso assim. é bom demais, material, né, Noji? Cara, a gente precisa Olha ver. isso aqui, cara. É livro, Isso aqui- livro, pode falar que é Isso aqui livro. foi exportado Muito já ou não? brabo. Ou tem plano? A gente tá procurando ainda, Mostra, mas Maria. tem interesse. Aqui, ó. Tem interesse de fazer. Tá Aí o louco, reizinho ó, amarelo aqui, ó. Ó, dá uma andadinha na luz aqui, ó. Pera, A gente chama de trilogia do semáforo, às vezes, ou calma. panafricanismo. Olha aqui, ó, o vernizinho detalhado Ah, é aqui. chique. Bonito demais, gente. Os desenhos incríveis também. Olha E isso. todas, né? Sempre em preto e branco e uma Pô, cor. se tu me der um desenho desse aqui pra eu fazer, ó, mas faz um desse aqui. 2 Não, anos. você tá louco, eu não desenho nem em casinha. Nem eu, galera. Em pétala de flor. Eu só escrevo. Só escreve, né? Organizado por Rafael Fernandes, editora Draco, 2017. Muito bom, muito bom, muito bom. O que Tem mais? mais coisa aí? Eu trouxe o Reinado de Carcosa, que é a primeira graphic novel dentro desse mesmo universo. Ela é dentro do universo do Rei Amarelo. Ah, tá. Mas Então esses são universos diferentes, né? Isso. É todo horror cósmico, né? Tá, mas não se comunica, né? Não, cada história não se comunica, inclusive. Sim, sim, sim. Aí aqui a gente pega a mesma vibe do livro que Enlouquece faz esse Reinado de Carcosa com uma dupla aí que chama Marcos Guerra e Will Silva, que eles são do Rio Grande do Norte. Fizeram toda uma história dentro da cidade deles, bem legal, assim. Foi uma imersão interessante.
E é um projeto que a gente fez já agora recente, dessa nova fase, porque isso aqui terminou, a gente pensou, vai acabar aqui. Ok. Aí eu tive a ideia, vou fazer um negócio chamado Legado de Cthulhu. Só histórias fechadas, né? Que muita gente quer fazer. Sim, sim. É um universo muito vasto, né? E deu certo, todo mundo falou, pô, queria fazer uma história daquele lance, aí a gente pensou nessa estrutura. Eles já estão fazendo... Ficou tão legal que a gente falou, então vamos fazer 3 só com vocês, sabe? Vamos fazer 3 dessas graphics só com vocês. E um outro lance que eu trouxe aí de literatura, né, da Draco, trouxe mas é uma coleção com 6, que é a coleção Dragão Negro. Olha Que só. são livros de horror, né? Cada um fez uma temática diferente, todos os autores brasileiros. E que a ideia era que fossem histórias que, quando o cara lê, quebrasse alguma coisa dentro dele. É isso. O tema é esse. Rapaz, pode abrir? Desce um bug na pessoa. Posso abrir? de alguma maneira. Pode, é seu. Ah, que maravilha. Esse é o último, chama Estação das Moscas. Eu sou um garoto que mora numa quebrada do Rio de Janeiro. Também é independente a história. Não precisa ler nada para ler Nada, isso aqui, fechado. E aí ele começa a ver uma entidade feita de moscas. Caralho. Toda vez que ele tá num momento meio ruim, tenso, essa entidade aparece, ele tem que lidar com ela e tal. Tenso. E aí são umas crianças que lidam com isso. Vou mostrar aqui, ó. Ó, isso chama Estação das Moscas. A gente fez pelo Catarse, uma assinatura que as pessoas iam pegando os livros bimestralmente, são 6 livros. Esse aqui é diferente, esse aqui são livros, tá, gente? Esse aqui não são livros. Esse é literatura, livro. Esse Isso. é livro, quadrinho. Isso. Esse aqui é livros. O nada que é. O único livro que apareceu hoje é isso aqui, tá, gente? Pra não confundir O público, né? Eu adoro quando você ressalta a minha inteligência enquanto eu estou certo perante a burrice de você. Claro, lógico. E aí, essa coleção fez bastante sucesso de literatura. O terror tá muito em alta, né? Tá? Tá em Olha, alta. por É o quê? ápice Ele do... tá em alta. Conta um pouco Porque mais o que mundo que é, tá uma merda. O que é tá em alta? Louco. O terror já esteve em alta. Eu acho que é o ápice do Nos terror é anos agora. 70, anos 80. Você Que é acha onde que agora? surgiu Zé do Caixão. Tudo surgiu. Eu lembro que eu li a biografia do Ozzy. E para eles começarem o Black Sabbath, aí o interesse foi extremamente comercial, né? Eles queriam fazer uma banda, não sabiam como começar. E o Tom Iommi falou, ó, todo mundo hoje em dia paga para sentir medo no cinema. Por que a gente não faz do jeito das pessoas sentirem medo ouvindo música? Sim. E eles começaram a escrever como é que faz botar medo na música. E aí surgiu os clássicos do metal, o próprio Iron Pigs, Black Sabbath, tudo músicas para dar medo, né? O clima da música é para dar medo. De forma completamente comercial, eles não tem nada de satanismo, não tem nada disso. É só para dar medo proposital. Uhum. E aí tu sente que isso caiu um pouquinho e agora voltou? Na verdade, são ciclos, né, naturais Sim. da cultura pop. Mas o terror tá no auge. Por que eu tô dizendo isso? O interesse das pessoas tá no auge. Elas nunca sentiram tanta vontade de ler terror. É o troço que vende mais, as pessoas procuram mais. Que tem uma base de fãs mais apaixonada. Por exemplo, eu trabalho só com o nacional, certo? Certo. Meu material, então, muitas vezes sofre certo preconceito e tal. Mas o público que não tem preconceito algum, que se interessa por terror, desde que seja interessante, é o do terror. Interessa por histórias, nacionais, não importa como, é o público do terror. Alguma coisa, desculpa a minha ignorância, mas assim, alguma coisa que você já escreveu, já virou filme? Sério? Alguma coisa assim? Ainda não. Ou tem projeto pra ver? Tem um interesse, mas assim, é muita coisa pra fazer, né? A gente tem que conduzir tudo assim ao mesmo tempo. Eu tenho vontade, tem até uma galera que me procura e tal, mas ainda não surgiu nada de concreto. Quando eu tava fechando do apagão, veio a pandemia. Faltava só assinar o contrato, assim. Aí a pandemia acabou. Ia ser pra gringa e tudo. Pô, mas dá pra fazer. Vai Dá ter pra mais, fazer. vai ter mais ainda. Vai sair. Mas aí, o que eu tô dizendo, o terror tá em alta justamente porque a gente vive uma época em que a gente entendeu o mundo, existe a ciência tá avançada, não existe mais, por exemplo, as pessoas criarem... existe, né? Mas não é mais tão comum as pessoas criarem ideias. Como é que funciona essa TV? Tem um espírito que vem... Entendi. Isso já se tornou uma... Quando isso surge, já é antinatural. Entendi. Isso é uma percepção que, por exemplo, o próprio Lovecraft sacou primeiro. Apesar dele não ter sacado que ele era racista. Mas ele sacou que... Isso aí ele sacou. E outro fator é o pós-guerras. A gente viveu a Primeira e a Segunda Guerra e tem registro delas. Sim. E as pessoas que viveram essas guerras, elas vinham com aquelas imagens pesadas e muitos deles se tornaram autores. O famoso shell shock. E usavam nas histórias, inclusive nas histórias de outros gêneros. Então você vai ler, por exemplo, o Tolkien tá pensando muito em Primeira Guerra Mundial. Sim, sim. Da impressão, talvez, de ver os inimigos chegando, ele vê os orcs, ele vê... Entenderam? Então esse imaginário que tá surgindo ali no começo do século XX, que vai formar a base do terror. Você acha que a gente vai ter muitos autores ucranianos nos próximos anos aparecendo aí? Iraniano. Não, mas Porque é vindo de trauma, às né? vezes não vem pro terror, às vezes vai fazer um drama muito pesado. Se você for pegar o cinema da União Soviética ali do final, Svankmajer, os caras fazem um troço muito pesado.
Os troços você falava, caramba, como o sistema tava caindo e as pessoas sentindo aquilo acontecer, né? Então o cara fazia, não sei se vocês já ouviram falar desse cara, fazia animações com objetos. Então tem uma Alice no País das Maravilhas, meus amigos. É tenso. Pesado. O coelho é um coelho empalhado que se mexe. Ele faz todo tipo de animação deles é feito com objetos. Então ele faz, por exemplo, tem animações com carne conversando. Tem umas doideira. Animais empalhados. Olha, o negócio do cara é... As pessoas canalizam seus traumas de um jeito diferente, né? Quando o cara calhou de ser um autor, ser um artista que escreve, acaba criando uma arte nessa direção. E quem gosta também, de certa forma, também tá tendo uma experiência catártica, né? Ou seja, ele tá vivendo uma coisa que ele não pode viver e, de certa forma, tirando pra fora os sentimentos ruins. Sim. Isso é clássico de teoria de terror, já é entendido, que é quase uma espécie de terapia que muita gente faz. Maravilha. Bom, a gente conversou aqui com o Rafael Fernandes, esse grande autor, não só de terror, mas como outros. Trouxe títulos incríveis aqui pra gente conhecer. Quer deixar um contato aí, pra quem quiser entrar em contato, tirar dúvida, pedir sugestão? Eu quero, amigos, eu tô com um projeto, começa agora na quinta-feira dessa semana, não sei quando a gente vai sair, mas vai estar rolando ainda até no final de novembro. Pronto. O novo Apagão, chama-se Apagão Fogo nos Fascistas. Suave, Nossa. tranquilo. Achei que ele ia falar fogo do rabo, juro que eu achei que ele ia falar isso. Seria um bom nome, inclusive. Seria um bom nome. Mas é um quadrinho que fala sobre uberização do trabalho, escravidão urbana, movimento dos entregadores antifascistas. Só que nesse universo do Blackout, né? Da São Paulo, que rola o Blackout. É outro Blackout? É o mesmo, Blackout. só que a história vai continuar. É uma nova publicação. Então é a partir dessa história aqui. É a sequência dessa daqui. Sequência dessa, São 4, né? Já tem 2 antes dessa e tem essa que eu vou lançar a E quarta. acompanha os mesmos personagens ou são outras A pessoas? gente vai mostrar do ponto de vista do Mandril, que é aquele cara lá do grupo de capoeira que você vê nessa história. Entendi. Que é o líder deles. É o Mandrilzão aqui. São histórias que se complementam, então. Isso, eu vou formando um universo com histórias fechadas. Bacana. E aí a gente vai lançar no Catarse, né, a campanha. Vai dar pra comprar o primeiro, quem quiser comprar lá, vai ter uma opçãozinha? Vai ter o jogo, vai ter camiseta, vai ter todas as edições, você pode pegar um pacote completo. Então tá o kitzão lá. Galera, as maravilha, outras HQs então. que eu faço, a trilogia de horror não, mas as outras que eu fiz, sim. Focado no... Mas quem quiser comprar a trilogia de horror, dá pra comprar ainda só lá. entrar na editoradraco.com, tá Tem lá. tudo lá, galera. Boa. E aí vai ser catarse.me/apagão e o número 3. Número 3, apagão 3. Entendi, Apagão 3. Vai se jogar no Google, vai achar, né? Ou Com certeza. nas suas redes É sociais. só entrar no essas Catarse e procurar informações. apagão, vai achar. Tá. Fechou. Sem Fechou, erro, então. galera. Galera, esse foi o Apoiem, Contrapartida galera. de hoje. Muito obrigado pela audiência de vocês. Foi realmente muito interessante esse papo legal. aqui sobre terror e quadrinhos. Rafa vai voltar. Volta, chamarem, eu volto. com certeza. Até pra falar de outras coisas. Olha lá. Bom, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, @Contrapartida, no YouTube, canal Contrapartida. Segue a gente, deixa o like, comentário, manda pros amigos. Sigam a gente nas nossas redes sociais também, @OsmarCampbell com 2 L's, @Fabiano Cabreira. Ó, divulgação lá no meu YouTube, acabei de soltar meu especial completo Boa. de stand-up. É muito difícil ser eu, é um nome, e é um nome irônico, tá, galera? Deve ser Vão mesmo. achar. Deve ser mesmo, eu Assistam, imagino. que vocês vão entender. Vão lá e comentem assim, eu imagino. Eu imagino. Assistam lá, que tem 1 horinha de stand-up que eu gravei lá no Clube Barbichas de Humor. Muito bacana, tô com muito orgulho desse meu trabalho aí. Assistam lá que tá bem legal. Queria agradecer também as nossas Boa. patrocinadoras e apoiadoras do canal Contrapartida. Só fera. Produtora Pé de Pano Produções, onde a gente Valeu, grava aqui os Catito. nossos episódios. As editoras Devir, Precisamente, MipoBR, Vem Pra Mesa, Fanbox, Copag e a Bestmark Distribuidora. Muito obrigado, empresas. Sempre Valeu, que vocês galera. puderem escolher produtos de empresas diferentes, Boa. deem preferência às empresas que Dê prioridade apoiam pra e essa galera. patrocinam o Produção de Conteúdo Nacional. Boa. Falou tudo, Osmar. Obrigado, galera. Valeu, galera. Um Até beijo. o próximo Falou, episódio. galera. Valeu.